A derrota colorada para o Guarani de Bagé no último meio de semana pelo Campeonato Gaúcho trouxe realidades batendo na porta do Departamento de Futebol Colorado. Entre as realidades, a necessidade de alguns reforços pontuais, com o diagnóstico de que alguns jogadores não devem seguir tendo espaço ao longo do restante da temporada. Entre os diagnósticos, o principal deles envolve uma prioridade de contratação estabelecida pelo Departamento de Futebol. Hoje, se foca principalmente em um primeiro volante, mas uma outra posição está passando à frente, na ordem das prioridades coloradas, justamente em função da atuação na última quarta-feira. Carlos de Pena foi um dos piores em campo, mas ele não está pouco prestigiado por parte da comissão técnica, que ainda acredita que ele pode render ao longo do ano, entretanto, em outra posição. A gente fala sobre tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre a busca colorada por um lateral esquerdo. O que agora muda na prioridade do Inter, principalmente depois dos diagnósticos observados na derrota colorada para o Guarani de Bagé pelo placar de 2-1 pelo Campeonato Gaúcho. Muitas avaliações foram feitas pela comissão técnica, pelo departamento de futebol naquele jogo. E entre as observações está a necessidade de contratar um lateral esquerdo para a equipe. A gente falou anteriormente sobre aquelas mudanças que devem acontecer a partir do futuro próximo, tá? O Campanharo e o Gabriel Barros são jogadores que devem perder espaço ao longo da temporada. E o técnico Eduardo Cudê, fazendo uma avaliação, e ele mesmo disse que essa avaliação ela estava até um pouco óbvia para todo mundo, e que o Inter estava montando o seu plantel para o restante do ano, se chegou ao diagnóstico de que o Inter precisa contratar para essas funções, porque Campanharo e Gabriel Barros não serão suficientes para o restante da temporada. Mas um outro diagnóstico também é feito. Porque entre as mudanças feitas pelo Cudê durante a partida, justamente para tentar corrigir os vários problemas que o Internacional começou tendo e que fizeram com que o Guarani de Bagé ampliasse o placar e abrisse o placar de 2-0, está a saída de Carlos de Pena. Só que a todo momento, quando o Cudê falou sobre Carlos de Pena e foi perguntado sobre Carlos de Pena, que sim, foi um dos piores em campo naquela oportunidade, ele sempre passou o pano, ou ele sempre ponderou o fato de que Carlos de Pena não é daquela posição. O de Pena é um meia, que com o Cudê joga como meia, e que teve que jogar como lateral esquerdo na partida lá em Bagé. E esse é o ponto. O Inter entende que Carlos de Pena como lateral esquerdo não é suficiente nem para reserva. E que, como meia, ele até pode render. Então o diagnóstico ele não está em cima do Carlos de Pena. Ele está em cima da lateral esquerda, onde o Inter não tem jogadores. O lateral esquerdo do Inter é o René. E o lateral esquerdo reserva do Inter não existe. É hoje o de Pena improvisado e que o Inter já entendeu que não é suficiente para o restante da temporada, já que sequer suficiente está sendo para o Campeonato Gaúcho. E isso vai fazer a direção acelerar o processo de busca e de contratação por um lateral esquerdo. As últimas informações que a gente tem da direção do Inter apontam que o nome desse lateral esquerdo ainda não foi definido. O nome desse lateral esquerdo ainda não foi chancelado por todo mundo. Enquanto, por exemplo, na função de primeiro volante, que é uma outra função que o Inter tem com uma certa prioridade, o Inter já, por exemplo, sabe quais são os nomes, já avançou por alguns nomes, entre eles o Thiago Maia, que é o ficha 1, é a ficha A do Internacional. Portanto, para a lateral esquerda, o Inter precisa acelerar um pouco mais o processo e precisa avançar na definição dos nomes, para depois buscar a contratação desses nomes. Muita gente pergunta, o lateral esquerdo que vai vir é um lateral esquerdo para ser titular ou um lateral esquerdo para grupo, para ser reserva? E os movimentos que o Inter vem fazendo ao longo dos últimos meses apontam de que o Inter quer um lateral esquerdo do mesmo nível do René, ou de um nível muito parecido com o René, que possa sim ser o titular da lateral esquerda, mas que vai disputar a posição com o René de alguma maneira. É claro que para contratar um lateral esquerdo absoluto é mais complicado. Primeiro, porque são poucos os laterais esquerdos no mercado, não é uma posição
farta no mercado, em especial falando de nomes brasileiros, que é o que o Inter busca pelo excesso de estrangeiros que possui no plantel até agora. Portanto, são poucos nomes. E os nomes que são consolidamente, de maneira consolidada, melhores do que o René, eles são muito caros e os times não liberam. Então é complicado o Inter trazer um lateral esquerdo que seja absolutamente titular do René. Mas o Inter quer trazer laterais do mesmo nível. Vou citar os laterais que o Inter sondou até o momento. O Iago e o Marlon. São jogadores que seriam do mesmo nível do René, seriam para disputar a posição com o René, que é um lateral esquerdo que vem dando conta do recado ao longo dos últimos anos. Mas esse é o objetivo do Internacional. E será um objetivo acelerado, a partir também do diagnóstico feito na última quarta-feira. Não dá para seguir com o Depena sendo improvisado na lateral esquerda. O Robert Renan vai ser testado por ali, mas para isso precisa de outro zagueiro. Por isso o Inter precisa inverter a prioridade e vai agora em busca de um lateral esquerdo como um dos seus principais objetivos nessa janela de transferências. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!